Salve, salve otorrinos de todo o Brasil, meu nome é Rafael, sou um dos hosts do Otorrino Talk. Estou aqui hoje para apresentar um episódio muito esperado por todos vocês. Pelo que eu pude ver no Instagram, na nossa caixinha de perguntas, eles interagiram bastante. Hoje, infelizmente, não estou com o Brunão aqui do meu lado. Ele está fazendo uma missão muito importante, acabou de pedir a Malu, né, a namorada dele, em casamento. Então, lá em Montevidéu. Então, um forte abraço para os dois, espero que vocês estejam curtindo muito essa viagem. E volta logo, porque eu estou precisando de ajuda. Uma semana sem você, eu fico completamente maluco aqui dentro da empresa. E, além disso, sempre agradecendo a Ferrari Medical, uma empresa muito sólida, que produz materiais cirúrgicos de excelência, tanto para a parte de cirurgias endoscópicas nanosinusais, quanto para a cirurgia de laringe. Materiais esses que nós utilizamos na nossa mentoria cirúrgica e eu atesto para vocês, são realmente muito bons, tá bom? No canto superior aqui da tela, vocês vão ter acesso a um QR Code que vai levar vocês até os revendedores da Ferrari. Eu tenho certeza que o atendimento vai ser impecável. Aproveitando isso, com o comentário que a gente fez sobre mentoria cirúrgica, nossas 10 vagas para esse primeiro semestre acabaram ontem. Ontem, terça-feira, foi nossa última vaga que fechou. A partir de agora, a gente tem a lista de espera para o segundo semestre. É um programa fantástico, onde você pode vir aqui e realizar a cirurgia junto com a gente nos hospitais onde nós operamos, e também tem a oportunidade de a gente poder ir até a sua cidade em 2 ocasiões ao longo desses 6 meses para poder operar junto com você em loco, tá bom? Então, para quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição da bio e você pode acessar assim que você tiver interesse. Então, vamos lá para o nosso convidado, tenho certeza que vocês vão gostar muito. Vou até usar minha colinha aqui do telefone, porque é um currículo realmente bem impactante. Vamos entrevistar hoje o professor José Roberto Parisi Jurado. É esse mesmo, pessoal. Graduação pela Universidade de São Paulo, HCFM USP, de 1982 a 87. Otorrinolaringologista pelo HC, Faculdade de Medicina da USP, de 89 a 91. E um dado muito importante da história dele, que eu fiquei pasmo quando eu fui investigar. Cirurgião dentista pela Universidade Metodista de São Paulo em 1997. Especialização em implantes dentários de 2000 a 2003. Membro titular da Academia Brasileira de Cirurgia Plástica e diretor do Instituto Jurado de Ensino e Pesquisa, que eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem. Professor, grandíssimo prazer de ter o senhor aqui hoje conosco. E começar com um brinde, né? Mesmo a gente tomando saúde, sempre mesmo com água. Brinde. Boa noite. É um grande prazer estar aqui, Rafael. Gostei muito do convite, estou muito honrado em participar e estou ansioso para contar minha história aqui. Nossa. Como a gente já teve uma conversa anterior, tem detalhes da minha vida que acho que são coisas boas de colocar num momento como esse, que eu acho que vai atrair a atenção das pessoas e vai estimular as pessoas a se especializarem, a fazer coisas importantes para suas carreiras. Eu acho que é uma coisa muito boa. Sim, eu tenho certeza que vai ser incrível. Assim como nós, dentro da ORL Academy, gostamos muito da parte de ensino, a gente tem muito o que aprender com a sua trajetória na parte de ensino, né? O senhor contribuiu de forma fantástica no ensino, sobretudo da plástica facial, né? Quando a gente fala da rinoplastia, acho que a democratização desse tipo de ensino, pensando que anteriormente só teria como se você fosse para fora, ver uma pessoa operando, Sim. ou ver pessoas muito específicas aqui no Brasil operando, e o senhor conseguiu trazer realmente a democratização desse tipo de ensino a nível de Brasil, né? Tanto que o curso de vocês é fantástico, sempre tem uma fila de espera enorme, e vocês conseguiram trazer isso de maneira muito legal para os cirurgiões brasileiros. E também saber bem desses detalhes de como que foi sua carreira, que particularmente eu fiquei chocado quando eu li essa parte de o senhor ser dentista depois de ter feito residência médica ainda. Mas começando do princípio. Vamos lá. Onde que nasceu o professor Jurado? Onde que viveu? Quais que foram suas influências até chegar à medicina? Bom, eu sou de São Paulo mesmo, eu sou nascido no bairro da Moca e depois aos 5 anos mudei para Vila Mariana, meus pais mudaram para Vila Mariana, então eu fiz minha formação no Colégio Arquidiocesano de São Paulo, que é uma das coisas bem antigas, um dos colégios bem tradicionais aqui de São Paulo, na Vila Mariana. Depois, em 82, então eu ingressei na medicina. Passei minha vida inteira no Arqui, foram do pré-primário até o 3º colegial. Nossa. O interessante disso é que assim, eu não ia fazer medicina. Meu pai é dentista, eu sempre tive na cabeça, pelo menos enquanto minha formação na escola, minha cabeça era para ser um dentista. Eu sempre tive essa vontade.
Só que aconteceu uma coisa, tivemos uma infelicidade, éramos 3 irmãos, o meu irmão menor, que na época tinha 12 anos, ele teve um linfoma no ano em que eu fazia o 3º colegial. Nossa. E ele faleceu dia 6 de outubro, exatamente no momento em que eram as inscrições para o vestibular da FUVEST. Eu e minha família estávamos arrasados, eu pensei, não tenho condição nenhuma de prestar um vestibular esse ano, vou preencher aqui, vou colocar medicina para ver como é o vestibular da USP. E o ano que vem, eu melhorando de cabeça, né, parando de chorar pelo menos, eu começo a estudar, estudo um ano para prestar um vestibular de odontologia. Eu fui fazer um vestibular sem a intenção de passar. Eu fui fazer um vestibular para entender como seria. E talvez até pela falta do estresse de você prestar um vestibular, eu acabei sendo aprovado em medicina na USP. Nossa. Primeiro semestre eu fui muito triste, ainda estava de luto pela perda do meu irmão. Pensei muitas vezes em desistir. E uma coisa muito interessante mudou minha cabeça e fez com que eu focasse no estudo e mudasse. Eu nunca tinha tirado uma nota baixa na minha vida. Aí fui fazer histologia, tirei 3 na primeira prova. Nossa. Aquilo mexeu comigo de uma forma que eu falei, nossa, eu nunca tirei uma nota baixa na vida, isso não pode acontecer. Mesmo que eu desista da faculdade, eu não posso desistir dessa forma, não como um derrotado. Aí comecei a estudar e eu terminei o semestre, passei, tive notas boas logo em seguida e tal. E isso me fez abrir a cabeça. A partir daí comecei a fazer amigos, comecei a gostar da medicina. E de lá para frente nunca mais pensei em desistir, sempre fui crescendo na coisa. Mas como eu queria fazer odontologia, eu sempre pensei que eu teria que fazer uma especialidade ligada à cabeça. E a otorrino foi um caminho natural para mim. Por conta dessa familiaridade com a área de atuação do seu pai, né? Sim. Nossa, que interessante, cara. Quando você falou isso, também me veio uma memória muito, muito forte minha também. A minha mãe também faleceu dia 6 de outubro de 16. Então, dias que marcaram a gente de N formas. Você não esquece nunca. Você não esquece nunca, né? Eu tenho certeza que em vários momentos da sua vida de grandes conquistas, você sempre tem aquela lembrança gostosa do seu irmão na sua mente, né? Você lembra como se eles estivessem presentes, não é isso? Como se estivessem te ajudando a conseguir alguma coisa. Exatamente. Dessa mesma forma. Parece que todos os pódios tem alguém lá no cantinho que você sabe que a presença da pessoa está lá. Incrível mesmo. E depois, quando o senhor foi para o otorrino, como que foi essa questão da plástica facial para o senhor? Foi uma coisa que o senhor sempre quis fazer desde o início ali? Porque, comecinho na década de 90, os otorrinos que operavam face era uma coisa escassa, eram pouquíssimos. O perboar, que era conhecido na época, que assim, todas as pessoas encaminhavam seus pacientes para o perboar. E comigo foi uma coisa totalmente ao acaso. Quando eu terminei a faculdade, a USP foi selecionada como uma das faculdades para serem convocados, os alunos serem convocados para o Exército. A gente fazia adiamento do alistamento militar e eu soube que seria convocado. Um amigo meu, que fez odonto na mesma época, então ele se formou antes de mim, ele já estava no Exército na época. E ele falou, tua faculdade foi selecionada, pegue o seu título e leve para a aeronáutica, porque se você deixar no Exército, você vai ser deslocado ou para o Mato Grosso ou para a Amazônia. Nossa. Eu falei, nossa, é verdade. Você não vai se livrar, você vai para o Mato Grosso ou Amazônia. Ponha na aeronáutica, aí você vai ser convocado do mesmo jeito, só que você vai ficar em São Paulo, em algum lugar do estado de São Paulo. Eu segui a orientação dele, fui convocado, e aí acontece o seguinte, eu nunca pensei em fazer plástica, entrei na residência, mas fez o adiamento de 1 ano. Ah, tá. Você fez o adiamento entre a graduação e a residência. Sim, tá. Porque eu fui convocado e você tem a vaga garantida, uma vez que você passe na prova de residência. E a aeronáutica tem uma característica diferente do Exército. A gente faz um curso de 2 meses no aeroporto aqui em Guarulhos. A base aérea de São Paulo fica lá em Cumbica. Depois você tem uma classificação, éramos 92 nessa turma, entre médicos, dentistas, tinha algum veterinário, poucos, 1 ou 2 veterinários, algum farmacêutico e tal. Então, eles pegam um grupo que eles vão usar como mão de obra dentro da aeronáutica. Então, éramos uma turma de 92, eu fiquei classificado em 2º lugar.
Na hora da gente escolher, nós fomos levados ao hospital que chama-se ASP, Hospital da Aeronáutica de São Paulo, que é no Campo de Marte. E para fazer uma visita, para conhecer os serviços, eu tinha passado em otorrino. O que eu fui fazer? Visitar o otorrino. Por uma coisa assim que acontece na vida da gente. Quem me recebeu na porta, eu estava perdido dentro do hospital, não sabia onde ficava o otorrino. Encontrei um capitão. Falei, capitão, o senhor pode me ajudar, por favor? Eu preciso achar o otorrino aqui, eu tenho que visitar o otorrino. Me atendeu super bem, me levou até o otorrino. E de forma diferente, na otorrino do hospital, as pessoas fizeram um certo terrorismo comigo. Você vai aqui, você vai ser nosso escravo e tal. Que é normal, nas Forças Armadas, o mais antigo quer fazer alguma coisa que te deixe mais assentadinho. Isso. Aquilo me causou um negócio tão ruim. E já esse capitão que me levou, era cirurgião plástico, falou, vem aqui, vou te levar para conhecer o hospital. Me levou não só no otorrino, mas me levou na enfermaria, no consultório. Me disse lá como trabalhava, como era o sistema de trabalho. E isso me causou uma sensação muito boa. Na hora que a gente entra na sala para escolher onde você vai ser lotado, onde você vai ficar para trabalhar, eu não sabia que eu era o segundo colocado. Eles pegam uma lista de 92, chamaram o primeiro. Ele falou que queria ser ortopedia, que queria ficar na ortopedia e tal. Logo em seguida me chama. Foi para mim, eu falei, nossa, eu fui em segundo lugar, caramba. Na hora eu não pensei. Onde você vai ficar? Eu vou ficar na cirurgia plástica. Os meus amigos estavam comigo, todo mundo me olhou e falou, o que aconteceu? Mas eles não passaram por essa cena que tinha acontecido imediatamente antes. Então, por acaso, fui lotado na cirurgia plástica do Hospital da Aeronáutica de São Paulo. Passei o ano com cirurgião plástico. Olha só. Criamos uma amizade muito grande, tudo muito bom. E aí, dessa amizade, desse convívio, comecei a operar com ele. Gostei muito do campo. Eu acabei trabalhando com ele por 8 anos, não só esse ano que eu fiquei na aeronáutica. E aí mesclava as coisas de otorrino com cirurgia plástica e foi para mim, aí foi tranquilo. Me aproximei do Operboar. O DOP, o Carlos Alberto Caro Preso, também fazia parte já do grupo. Eles me acolheram e dali para frente trabalhamos juntos por muitos anos. Olha só. Então a plástica veio até bem antes não, né? Imediatamente antes do otorrino. Exatamente, né? antes de fazer otorrino eu fiz plástica. Né? Olha só. Não como especialização, porque não era uma especialização, mas você trabalhava de forma semelhante a uma residência. Né? Tinha um dia na cirurgia geral, nós éramos obrigados a fazer as pequenas cirurgias da cirurgia geral, que era tirar névoas, cirurgia de superfície, eventualmente entrava numa hérnia para auxiliar alguém lá, e o resto dos dias era cirurgia plástica. Nossa. E ele já fazia coisas da plástica da face lá naquela ocasião? Sim, ele fazia. Fazia os liftings e nariz, bléfaro, sim. Nossa, ele fazia muito corporal também, fazia abdômen, fazia mama. As próteses de mama ainda eram as próteses bem antigas, então tinha um certo receio, não é como hoje que todo mundo põe prótese, mas participei de tudo isso. A única coisa que era bem diferente, que todos tinham medo, eram as lipoaspirações. As lipoaspirações evoluíram muito depois de 96, quando teve um dermatologista, que é o Klein, que fez a chamada solução de Klein. Então, o que se fazia? As lipoaspirações do passado, você aspirava um tecido sem fazer vasoconstrição. O Klein pegou uma solução, chama-se solução tumescente de Klein, onde você infiltra o tecido adiposo, ele fica com uma irrigação muito menor, e aí você faz a aspiração com pouco sangramento. E a partir daí que evoluiu a lipoaspiração. Né? Não naquela época, ainda era pobre. Que interessante, né? Nossa, sua bagagem é fenomenal mesmo nesse aspecto, né? Tudo caminhou para seguir. Sim. Justamente esse foi um caminho natural, né? Aquela coisa foi acontecendo na vida. E depois que você terminou a residência no Hospital das Clínicas, como que foi isso de ter conciliado a faculdade de odonto junto com a prática de otorrino? Você já era médico especialista na época. Sim, já era. Montei um consultório, que é uma filial da clínica Otorrinos de São Paulo, não é propaganda alguma, mas que era do Ricardo Bento. O Oswaldo Silvio Maroni, Oswaldo Martucci, isso. E Silvio Maroni. E o Zé Alexandre Médicis. Sim. E nós montamos uma filial com a Priscila Bogar, que hoje é professora titular na Medicina ABC, na Otorrino da Medicina ABC, e comecei a trabalhar com ela. Em 94 fui contratado no HC, no mesmo concurso em que passou Richard Vogels, Luiz Ubirajara, Tani Sanches, isso. Nossa, que time de peso, hein? Que concurso foi esse? A gente fez um concurso e fomos trabalhar no HC. E aconteceu o seguinte, em
dezembro de 93. Então, e esse consultório, esqueci de falar, o mais importante, esse consultório era em São Bernardo do Campo. Era uma filial de uma clínica aqui na Rua Cubatão. Uhum. Fizemos uma filial em São Bernardo. E eu passava todos os dias pela Anchieta, e na Anchieta tem a Metodista. Uhum. Aí passo no final de dezembro, na frente da Metodista, uma faixa, inscrições abertas para o vestibular 1994. Eu parei o carro, desci, fiz a inscrição no vestibular. Meu Deus. Estudei um mês e consegui passar no vestibular de odontologia. Nessa época você já era casado e já era pai? Não, não era casado ainda. Eu tinha minha namorada de muitos anos já, que é a Denise, que é com quem estou até hoje, estou há 40 anos com ela. E no começo ninguém me dava muita força, porque como é que você vai fazer um novo vestibular? Mas eu tinha aquele sonho, nunca me passou a vontade de fazer odontologia. Desci do carro, fiz inscrição. Peguei minhas apostilas de cursinho que eu tinha antigas ainda e passei um mês estudando. Obviamente não passei na primeira lista, porque eu estava já 6, 7, 8, estava 9 anos depois do vestibular que eu tinha prestado. Mas consegui, não passei na primeira lista, mas consegui ser aprovado e fui fazer a Metodista. Durante 4 anos de graduação. Na verdade, já eram 5 anos. Uhum. Eu fiz o primeiro ano, eu juntava matérias do primeiro diurno, do primeiro noturno e do segundo noturno. Mas isso acabou comigo. Meu primeiro ano acabou comigo, porque eu não conseguia trabalhar quase nada. Eu trabalhava quase que só à noite e aos sábados. Aí eu falei, não vou aguentar. Tenho mais 3 anos pela frente. Eu fiz primeiro e segundo ano juntos, né? Sim. Tenho mais 3 anos pela frente. Aí eu falei, a partir de agora eu vou fazer o diurno, que acabava às 4 da tarde, e trabalhava das 4 às 8 nos dias de semana, e operava aos sábados. Aí consegui levar. Aí conseguiu levar. Caramba! Isso é muito legal, né? Porque quando vocês de aí de casa vêm te conversando sobre o professor Jurado, vocês já devem ter imaginado que ele saiu da residência operando narizes belíssimos, fazendo lifting e uma série de outras coisas. E não, ele saiu da residência não satisfeito, foi fazer outra graduação. Contando isso, até meio engraçado assim, né? Para vocês verem como que é a vida das pessoas não é essa coisa programada, com um script muito certo, como se tivesse hora, momento, lugar, você tá fazendo tudo na hora certinha, né? Não é bem assim, né? Você vê pessoas que tiveram um sucesso estupendo, igual do professor Jurado, e com caminhos assim que, poxa, pouquíssimo convencionais, né? Pouquíssimo convencionais, né? E você tem que aproveitar as oportunidades na vida. Então, quando alguém te oferece alguma coisa, pense sempre o que aquilo pode trazer de bom. Uhum. E vai dando certo. A pessoa que faz pouca coisa sempre acha que é difícil. Se você começa a fazer mais coisas, você fala, eu vou encaixar no meu horário aqui, eu vou conseguir fazer. Sim, eu também concordo com o senhor nesse ponto de vista. Acho que quanto mais você vai, obviamente, né, com uma certa moderação, você vai incluindo essas coisas na sua vida, desde que elas sejam realmente úteis para sua formação, que te entregue algum tipo de valor, você tem que incluir mesmo, né? Você não pode fugir dos desafios, né? E o senhor, pelo visto, nunca fugiu de nenhum deles. O desafio é né? bom, porque te abre caminhos, te deixa... A cabeça trabalha melhor, você se sente mais inteligente quando faz as coisas, porque fala, eu consigo absorver mais conhecimento. Então, é sempre bom, você evolui na vida. E o senhor chegou a trabalhar como otorrino, como dentista? Sim. Então... Aí, o que acontece, então? Em 97 me formei na odontologia. Uhum. Mas, assim, se formar na odontologia também é pouca coisa, porque, assim, você é um dentista geral. Uhum. E eu comecei a trabalhar. Meu pai era dentista, ele falou, você vai trabalhar aqui comigo. Então, montei uma sala ao lado da sala do meu pai, comecei a trabalhar e continuei trabalhando com a Priscila como otorrino. Tínhamos uma clínica de otorrino e eu trabalhava como agregado ao meu pai. No início só recebia pacientes vindos dele, conforme você vai trabalhando, esses te indicam novos. Então, de 97, final de 97, até final de 99 aconteceu isso. Final de 99, eu tinha bastante paciente odontológico e alguns pacientes já me procuravam como pacientes privados na Vila Mariana, já com meu pai. Aí eu achei que era hora de me desligar da clínica que eu trabalhava como otorrino, atendendo planos de saúde. E a partir daí, sim, no dezembro de 99 me desliguei, a partir do ano 2000 comecei a trabalhar muito como dentista e pouco como otorrino, só para pacientes privados. A partir daí, eu fui fazer uma especialização na odontologia também, que eu queria me desenvolver na odontologia. Então, eu fiz implantodontia, que é a especialidade do meu pai, e fiz... Era 2001. No final de 2001 eu terminei.
E dali para frente, o que aconteceu? Nós montamos uma escola de implantes dentários. Então, em 2004, eu e meu pai criamos a escola de implantes dentários, porque a gente queria ter um curso de especialização em implantodontia. Mas em 2006, junto com um ex-residente da Clínica Otorrinos, que era o Carlúcio Ragonetti, nós montamos a pós-graduação. Ele foi lá na clínica e falou, nossa, isso é um espaço maravilhoso, aqui tem centro cirúrgico, tem tudo. Por que você não monta alguma coisa na medicina? Eu falei, preciso de um estímulo para isso. Ele falou, então eu te dou estímulo. Eu fiz um curso de medicina estética, uma pós-graduação em medicina estética, mas não existe nada de medicina estética voltada à face, voltada a um público de otorrinos. Então eu falei, vamos juntar conhecimento, a gente junta a cirurgia plástica facial com a parte da medicina estética e faz uma pós-graduação em plástica facial que envolva desde características da dermatologia, né, conhecimentos em dermatologia, em medicina estética e em cirurgia plástica facial. Aí 2006 foi o primeiro curso. O primeiro do que a gente vê de hoje, das suas turmas. Sim, 2006. A gente tá 2006 hoje, foi o protótipo, hoje, então. 2025, tem 19 anos que a gente começou. Calma, é muita coisa. 19 anos. Uma dúvida, pessoal. Você falou que em 99 foi quando você saiu daquela subsidiária da Clínica Otorrinos para poder ficar mais por conta de odonto e para pacientes privados de otorrino. Sim, atendia pouquíssimo por semana. Atendia 2, 3 por semana. Isso é basicamente 10 anos depois de ter se formado, se graduado. Sim. E nesse período o senhor era mais dentista do que médico. No período de início de 98, final de 97 eu me formei. 98 até 2006, 2007 atendia muito odontologia. Que isso, inacreditável. Eu trabalhei praticamente 10 anos na odontologia. Não, e depois a gente ainda vai chegar no momento em que ele se torna presidente da Sociedade Brasileira de Otorrino. Nossa, tá ficando cada vez mais inacreditável esse episódio. Então, assim, do período de 97 até 2006, 2008, o senhor trabalhou majoritariamente como cirurgião dentista. Como dentista. Eu atendia os casos... Então, daí eu comecei a filtrar os pacientes de otorrino. Eu só atendia privados, é particular, e só dentro da área da plástica facial. Falei, não adianta eu abrir um leque também dentro do otorrino, porque eu trabalho aqui nem louco aqui. E aí sim, aí eu tinha poucos pacientes, atendia 2, 3 por semana no início dos anos 2000, até que em 2007 o público de cirurgia plástica da face era tão maior do que o meu público de odontologia, e minha esposa é dentista, que a gente combinou o seguinte, a partir de agora você atende os casos odontológicos e eu fico só com a parte médica. Meu Deus, hein? O famoso, se a vida te der limões faz uma limonada. A né? vida foi mudando. Nossa, inacreditável, inacreditável. Aí sua esposa hoje em dia trabalha lá na clínica, no Instituto Jurado, na paleontologia até hoje? Sim. E o senhor ficou só com a plástica da face, junto com o Carlos. Eu conheço de nome só, não conheço pessoalmente, todo mundo fala que é um exímio cirurgião, o Carlúcio. Não sabia que tinha sido ele que, junto com o senhor, que fez ele o deu a protótipo ideia do de fazer curso. a pós-graduação. Mas aí ele é seu sócio atualmente? Ou... Não. Nós ficamos juntos até 2014. Agora faz 10 anos que nós nos separamos, cada um seguiu o seu caminho. Mas a gente se dá muito bem, tudo certinho. E ainda mantém-se a pós-graduação de implantodontia lá? Não, isso funcionou. Depois que eu saí disso, eu tinha um amigo que chama-se Vander Kobayashi, que fez a especialização comigo. Ele passou a tocar os cursos. Minha esposa ficou com ele. Minha esposa começou a fazer os cursos também, porque ela, de formação, é periodontista. A especialidade dela é periodontia. E depois, trabalhando com o Vander, esse meu amigo que ficou lá na clínica, eles começaram a pegar os cursos para eles, da parte odontológica, e eu só me dediquei à medicina a partir daí. Mas hoje a gente não tem os cursos odontológicos. Eles pararam, faz alguns anos eles pararam. E convenhamos que esse tino para empreendedorismo e negócios não é algo que geralmente médicos carregam consigo, né? Sim. Especialmente, hoje em dia a gente vê até mais, porque é um assunto que é mais ventilado. Sim. Mas nessa época, com certeza, não era uma coisa assim que você via pessoas empreendendo para além dos seus consultórios. Muito difícil, né? Como que foi isso
para o senhor, era um movimento natural? Dentro de casa você já tinha tido esse tipo de experiência? Seu pai sempre foi alguém mais empreendedor? Como é que foi isso para o senhor? Sim, meu pai tinha cursos na área da implantodontia já de longa data. Eu, no 4º ano da medicina, comecei a dar as aulas de anatomia. Nessa época não era proibido um médico dar aula, eu nem era médico, era aluno de medicina. Um médico dá aula para os dentistas. Eu dava aula de anatomia nessa época nos cursos do meu pai. E eu que não gostava de dar aula, ele falou, você vai ter que dar aula de anatomia para mim. Eu falei, tá bom. Aí preparei aula de anatomia da maxila, da mandíbula, inervação, irrigação, língua e tal. E isso criou um caminho também que eu fui gostando de apresentar as aulas, fui começando a montar as aulas. E na parte de otorrino, especificamente, o Zé Alexandre Médicis foi a pessoa que me falou, você vai dar as aulas aqui para o pessoal da residência. Zé, eu não gosto disso e tal. Não, você tem que dar aula, você vai montar um carrossel de slides. Para a residência da Otorrinos. Da Otorrinos, exatamente. Eu sou preceptor lá hoje. Então, eu trabalho lá hoje. Você vai dar aula aqui. Eu falei, você tem certeza disso? Eu não gosto. Não, você vai, você tem jeito para isso, você tem que dar aula aqui para gente. Olha só. Então foi ele que me estimulou. Então, as aulas de anatomia daqui, mas as aulas da parte de otorrino, que o Zé Alexandre me encomendou, né? Falou, você tem que dar aula aqui. E uma coisa junto à outra, e foi criando a vontade de fazer. E da parte de empreendedorismo, a gente teve desde o ano 2000, desde 99, compramos um terreno, montamos uma pizzaria também. Então, quer dizer, eu gostei da ideia de ser empreendedor. Aí ela só durou até 2007, era no Guarujá, e montamos um restaurante e pizzaria no início, que depois ficou muito pesado, porque a gente não deixou nosso trabalho aqui. Sim. Íamos lá na sexta-feira à noite e voltava no domingo à noite para trabalhar segunda de manhã. Aquilo começou a ficar muito pesado, a gente decidiu fazer só uma pizzaria de fim de semana, então trabalhava só de sexta a domingo, porque durante a semana era muito ruim, você trabalhar aqui, 6 horas da tarde, terminava o trabalho, eu descia para o Guarujá, e fechava lá 10h30, 11 horas da noite e voltava para cá meia-noite e meia, 1h. Isso durou muito pouco, porque não dava para continuar. Sim. E outra, movimento muito pequeno, é uma cidade litorânea e tal. Aí decidimos mudar só para pizzaria, aí conseguimos trabalhar bem, eu e minha família, né? A gente dividia o trabalho, cada dia ia um, não íamos todos ao mesmo tempo. Sim. E aí você quer fazer mais coisas. Então isso está no cerne familiar, então. Né? Assim, querendo ou não, foi uma empresa familiar desde o início. Né? O Instituto Jurado e todo esse movimento que você fez é uma empresa familiar. Sim. Realmente ele é o grande fundador da coisa. Então, o fruto realmente não cai muito longe do pé. Né? Esse ditado realmente é bem verdade. Né? Então, foi pelas vontade do seu pai, ideias dele que ele foi tendo e foi juntando alguma coisa com a outra. E para você ver, né? Eu tô baby steps ainda, né? Eu tô começando nesse mundo ainda, né? Você tá indo muito bem. Obrigado, pessoal. Nossa, só tenho elogios para te fazer. Fico lisonjeado. E você vê que, na verdade, é meio que o entendimento de como que funciona negócios como um todo. Porque independente do negócio que você esteja fazendo, sempre vai ter os seus custos, o seu fluxo de caixa, todas aquelas estratégias contábeis que você vai precisar, né, de contabilidade, da parte de impostos, da parte de como arrecadar conseguir novos clientes e tudo mais. Isso se aplica a qualquer coisa que você quer fazer. Né? Então você consegue replicar isso para outros nichos, se você assim desejar. Né? Sim. E tendo um ambiente favorável de bons sócios, que no caso é a sua própria família, isso funcionou muito flores, bem. Né? E outra coisa que eu aprendi a duras penas é que a gente tem que delegar funções. No começo eu queria pegar tudo para mim. E você vê que não fica bom. Então a gente tem que criar confiança nas outras pessoas, ver quem tem uma expertise específica. Para o que você falou, criar novos clientes. Eu não tinha essa expertise. Então a gente chama alguém que pode te ajudar. E hoje a gente tem a Patrícia Ribeiro lá que toca muito bem. Minha esposa aprendeu a parte de controle financeiro e temos um contador muito bom hoje em dia. Então a gente tem cada um faz uma função e aí tudo vai bem. A gente tem um equilíbrio muito bom lá. Acho que isso de você começar a se encarar como um CNPJ e não um CPF é uma mudança de chave muito importante na vida de qualquer um, assim, que te dê vontade de perseverar do ponto de vista financeiro, né? Sim. Porque quando você encara dessa forma, realmente as coisas começam a tomar outra perspectiva. E me deixa só citar mais 2 pessoas, senão vai faltar aqui. Não, por favor. São meu irmão, que veio trabalhar com a gente. Meu irmão sempre foi da parte do comércio, então quer dizer, ele entrando lá, ele começou a fazer odontologia, mas ele não concluiu odontologia. Mas ele tem o conhecimento e foi para a clínica também nos ajudar.
E meu filho, que começou a fazer medicina agora, ele está se interessando também nos dias que ele não está na faculdade, ele vem trabalhar com a gente também. Ele atende na recepção. E, obviamente, se tem uma cirurgia ele quer ver, ele vai assistir alguma cirurgia também, fazendo medicina agora. Mas quando ele está lá, ele trabalha na recepção. Então, quer dizer, ninguém tem vergonha, ninguém tem receio de se expor de uma forma. Você está na recepção? Qual é o problema disso? Nenhum. Eu troco lâmpada, eu limpo o chão se aparecer alguma coisa. Você não tem que ter vergonha, concorda? Toda função é nobre. Sim. Toda função é nobre. Realmente. Quando você fala isso, eu lembro de uma passagem bem legal que eu tive na minha família, muito similar a isso que aconteceu com o senhor. Meu tio, por parte de mãe, irmão da minha mãe, ele tem um pesqueiro aqui em Pouso Alegre, pertinho aqui, Sim, Pouso no Alegre. interior de Minas, que eu sou de Minas. E em 2019 eu estava me formando, tinha acabado de me formar e, na verdade, eu estava 2 meses antes de eu formar, que eu formei no meio do ano. E eu fui para a cidade dele para poder descansar na Semana Santa, em abril. Só que assim, Semana Santa, onde só se come peixe, em um pesqueiro, não ia dar para descansar. Você imagina que ia ter gente pra caramba. Ia ter que trabalhar muito, né? E lá na família da minha mãe, ninguém tem muito pudor disso, de falar assim, não, levanta aí, vamos ajudar. Aí eu cheguei, meu tio bateu na porta do meu quarto, tipo 5h30, 6 horas da manhã, falando assim, não, vamos lá, me ajuda aqui, vem cá rapidinho. Quando eu assustei, 6 horas da manhã, eu tava passando uma tarrafa pra poder pegar peixe junto com ele. O rapidinho durou até 11 horas da noite, que depois eu fiquei de garçom Pra servir as pessoas. Pra servir as pessoas lá no pesqueiro dele. E eu lembro direitinho, assim, do olho dele enchendo d'água na hora que ele via, falando assim, tá vendo? Aquele ali é meu sobrinho, ele já é praticamente médico, olha o que ele tá fazendo aqui, né? Realmente é entender que toda função é nobre, né? Não ficar... Manter seu pé no chão sempre, né? Lógico. Muito nobre você ensinar isso pro seu filho. Parabéns mesmo, né? Tem que ser humilde na vida. Tem. De fato. E depois desse período todo que a gente está falando aqui, quando começou o Instituto Jurado... Já chamava Instituto Jurado em 2006 já? Não. Nós tivemos alguns nomes na vida. A gente começou com Instituto de Tecnologia, Ensino e Pesquisa. Depois Instituto Brasileiro de Pós-Graduação. E atualmente Instituto Jurado. Teve uma sequência. Né? E mesmo... por ser por a gente não ser dentro de uma universidade, dentro de um centro universitário, para você ter um curso de pós-graduação, você é obrigado a ser ligado a alguém. Então, nós mudamos ao longo do tempo. Hoje é a Uningá, né? que nos certifica. Sim. Eu já vi no contrato seu de aluno tem escrito Uningá lá. Né? Na verdade, eu lembro que um amigo meu fechou agora. Os alunos são alunos da Uningá e nós somos uma unidade avançada da Uningá. Eles nos referendam como uma unidade avançada. Então, o aluno é aluno da Uningá, eles que certificam, eles que dão o diploma e nós fornecemos o conteúdo a eles. Nossa, que legal. E como é que funciona hoje em relação aos alunos assim que fazem o curso presencial hands-on de vocês? São quantos alunos por ano? Nós tínhamos mais, mas nos últimos anos eu quis fazer algo assim, para que as pessoas saiam com melhor formação. Então, o que nós fizemos agora, os últimos cursos, e o que vai começar esse ano também, nós temos só 15 alunos. As pessoas passam uma semana a cada 2 meses. É uma pós-graduação que dura 6 módulos de uma semana. É ao longo de um ano, porque é mês sim, mês não. Todos os dias tem cirurgia. Nós temos 15 cirurgias numa semana e 15 alunos. Então, cada aluno entra 2 vezes em cirurgia. Porque entra sempre em 2, fica um preceptor. Obviamente, não sou o único, então a gente divide. Hoje em dia, a gente tem 9 preceptores cirúrgicos e cada um entra com 2 alunos. Os alunos fazem a cirurgia. É pegar na mão. Ninguém faz nada sozinho e... Talvez você tenha tido feedback de alguém para dizer que ninguém faz nada sem... Eu vou num casamento agora em maio de uma preceptora sua, da Camila Diacópolis. Perfeito, a Camila. A Camila fez lá. A Camila foi minha R+, da residência. O noivo dela é meu R igual. Olha que legal. Eu perguntei para ela algumas dicas. Todo mundo adora a Camila lá. Algumas dicas para poder perguntar para o senhor assim. Ela me ajudou super, assim. Sobre coisas legais de perguntar para o senhor. E ela nos ajuda muito e pessoa muito boa. Desejo felicidade no casamento dela, que seja muito feliz. A Camilinha é fantástica. Ela ajuda muito a gente. Nossa, então
a prática hands-on mesmo, né? É hands-on. Eles entram em cirurgia, eles atendem ambulatório, sempre com o preceptor junto. Então, vem pré e pós-operatório, aprende a avaliar o paciente, aprende a fazer o planejamento cirúrgico, o planejamento fotográfico, que hoje em dia todo mundo quer ver fotografia. Então, o paciente entra, ele te diz a ideia dele, eu falo, eu tenho que entregar ele um desenho, ele tem que enxergar um planejamento fotográfico. Então, eles aprendem a fazer a avaliação, o planejamento cirúrgico, o planejamento fotográfico, conduzir uma cirurgia e fazer o pós-operatório. Nossa. O pessoal que está se formando esta semana, inclusive, na sexta-feira, fiquei até emocionado na sexta-feira passada, quando nos mandaram o convite para a festa de encerramento. Normalmente o pessoal faz uma festa de encerramento. Mas, assim, um convite, uma coisa tão nobre, sabe? Agradecendo de uma forma tão bonita que eu chorei quando li o convite, dizendo que a forma que eu os ajudei esse ano e eles querem retribuir com uma festa. É aquela coisa que você fica emocionado, sabe? Sim. Sinal que você conseguiu trazer a mensagem, trazer algum conhecimento, alguma coisa de bom a eles. Nossa, que legal. Então, atualmente, vai ser só 15 alunos por ano. Só 15, na verdade, são 30 alunos por ano, porque como é mês sim, mês não, eu me dedico uma semana por mês ao curso de pós-graduação. Então, uma semana vem o grupo... vai que nos meses pares e uma semana o grupo dos meses ímpares. Né? Interessante. Então são 30 e se eu fica full time e assim eu consigo trabalhar também 3 semanas por mês, né? porque aí dá certo. Porque aí você vai operar os seus casos mesmo. E você faz tudo lá dentro da sua clínica mesmo atualmente, os seus casos também. Não, os meus casos a gente varia entre a clínica e alguns hospitais. Porque tem alguns pacientes que não vão querer fazer procedimentos com anestesia local, por exemplo. Né? Na verdade, muita gente hoje em dia tem aquilo do selo, né? Então, muita gente quer operar no hospital. no Sírio, no Einstein. Exatamente. Uma coisa do tipo. Então, né? é isso. Eu sigo o que o paciente pede. Felizmente, hoje a gente tem pacientes para operar, então é muito bom. O senhor conhece algum tipo de programa de treinamento em rinoplastia no mundo similar ao que o senhor faz? Não. Hands-on dessa maneira eu não conheço. As pessoas montam muitos cursos, mas normalmente não tem ou essa extensão ou essa forma, né, de colocar o aluno opera. Eu seguro a mão do aluno, mas quem opera é ele. Não, Sim. Isso todos nós, todos os preceptores. Não conheço. Eu já parei para poder pensar. Eu estou te perguntando isso porque eu já parei para poder pensar nisso. Realmente eu nunca consegui vislumbrar algum lugar que tivesse algo próximo disso que o senhor desempenha aqui no Brasil. Nós conseguimos, inclusive, ser bem vistos por uma pessoa que eu acho que é o melhor cirurgião do mundo, que é o Dean Toriumi. Sim. O Dean Toriumi abraçou a nossa causa, porque assim, eu comecei com a Leila Freire lá, provavelmente 2014, não, 2014 não, bem antes disso, bem antes disso, 2014 foi quando a gente terminou, 2008, 2010, alguma coisa assim, e fomos recebidos por eles como fellow de uma semana e tal. E contamos a ele que a gente tinha um curso, uma pós-graduação e tal. Ele se interessou tanto que ele nunca tinha operado fora do ambiente dele. Pois ele veio a São Paulo, ele veio 3 vezes aqui na nossa clínica, no nosso curso, e operou caso aqui com a gente. Ele que nunca tinha feito isso. Quer dizer, ele viu que o que a gente fazia era uma coisa boa mesmo, que a gente ensinava as pessoas. Sério. E eu gosto muito da técnica dele, né? Tudo que ele ensina, então a gente usa muito dos livros dele, dos artigos e dos livros dele. A gente coloca nas nossas aulas e ensina os alunos. E a ponto dele ter se tornado um amigo e ter vindo aqui fazer cirurgia com a gente, dar aula com a gente aqui. Muito bom. Na última vez que ele veio aqui operar num curso de vocês, ele operou uma conhecida minha, que é a Maíra. Mesmo? Foi a paciente modelo. Inclusive, Poxa o nariz dela é vida. fantástico, diga-se de passagem. Que legal. Ela adora brincar que... Sabe quem operou esse narizinho aqui, sabe? Ela adora falar isso. Que foi o Toriumi. E engraçado você ter comentado isso. Todo mundo que fala que já teve contato pessoal com ele fala que ele é um ser humano de outro patamar mesmo. Né? Sim. O Aldo Stam mesmo adora ele, adora. O Aldo contou várias histórias legais. Ele contou que ele levou ele para poder pescar na Amazônia uma vez, quando ele veio aqui no Brasil. Sim. Ele falou que foi hilário, assim, que ele é uma pessoa extremamente metódica, correta, né, com tudo, alimentação, hora que acorda, atividade física, com as cirurgias. Que é correto, tal. A gente levou ele em algumas festinhas, algumas coisas, mas ele se mantém certo. Ele não, nem numa festa ele se solta assim para comer algo que não seja a dieta correta. E bebida alcoólica nada, né? Zero. Nossa, incrível. E bom, passando essa parte do Instituto Jurado toda. Sim.
E com o avançar da parte de técnica de rinoplastia, que a gente pode até falar um pouquinho depois de como que foi essas transições para o senhor. Dúvida pessoal minha. Sim. Como que foi essa guinada de mudança técnica na rinoplastia e como que o senhor conseguiu idealizar uma cirurgia que, em tese, envolve conceitos relativamente não, conceitos artísticos mesmo, né? Conceitos de Sim. manuais, e o senhor conseguiu deixar esse ensino um pouco mais cartesiano, né? Que fosse possível de você passar isso para o próximo de maneira um pouco mais clara. Como que você enxergou isso daí? Foi exatamente o contato com o Toriumi. Desde a primeira vez que a gente foi lá, a gente vê que ele mede tudo. Ele mede tudo. A gente não usava nada para medir. Não media nada. Uhum. A partir do momento que a gente começou a ver que ele media tudo, ele mede os enxertos, ele mede o nariz, o comprimento, a altura. Falou, nossa, faz sentido isso. Faz sentido isso. Como é que eu vou entregar a uma pessoa um nariz se eu não tenho nenhuma medida? É tudo da cabeça, você vai fazendo, um fica mais curto, um fica mais longo, um mais projetado, outro menos projetado. E ele usava um instrumento, que é um projetômetro mais simples, mas que dava principalmente a projeção do nariz. Ele encostava na fronte e nos dentes, e aí, com isso ele conseguia entender a que distância ele deixava a projeção da ponta do nariz. Nossa, isso é muito interessante e tal. Na primeira vez que eu fui, já comprei uma peça dessa. Só que aí, por ser dentista, eu falei, caramba, a gente pode melhorar o instrumento do Dean, que na verdade não foi ele não é o autor, ele não é o criador desse instrumento, mas Sim. ele utilizava isso. Aí, na odontologia, a gente usa um arco facial, que a gente faz as moldagens dos pacientes, você tem que montar os modelos e eles têm que ter exatamente a posição que ocupam na boca, para que você possa montar e fazer a montagem de dentes, uma articulação, tal, usa um articulador. Eu falei, a gente tem que usar esse conhecimento misturado com aquele projetômetro, eu tenho que usar pontos fixos na face e, a partir desse instrumento, criar o desenho do nariz. E, a partir daí, a gente desenvolveu um projetômetro que tem alguns pontos que são o ponto subnasal, o infratip, o tip, o rhinion e o radix. Então, você marca aquilo no início da cirurgia. Com isso, eu consigo aumentar ou diminuir o nariz em projeção, em comprimento, a rotação, e eu meço no início, no meio e no fim da cirurgia. Então, a partir daí, começamos a ter regra que eu consigo seguir. Eu desenho numa fotografia e consigo entregar algo parecido. E as medidas das cartilagens em si, que ele fazia desde a primeira vez que a gente foi, a gente começou a medir no intraoperatório, então, a altura do septo, o comprimento do nariz, o tamanho dos enxertos que a gente coloca, e a partir daí, então, criamos uma sequência cirúrgica. E é isso que a gente ensina no nosso curso. Então, quem passa o tempo lá com a gente aprende a fazer essas medidas, aprende a montar, entre aspas, né, o nariz com aquele formato que você deseja. Utilizando, obviamente, técnicas que a gente vê nos livros, nos artigos, nas aulas que a gente vê em congresso. Então, a gente usa as ideias que não são nossas, as ideias de todos os cirurgiões que a gente encontra, mas adapta isso às medidas que a gente está fazendo no intraoperatório. Então, você consegue utilizar qualquer coisa que você veja com a ideia das medições. Aí uma coisa ajuda a outra. E aí você consegue criar um protocolo para poder abordar o nariz, né? Hoje em dia, como é que funciona mais ou menos, poder deixar mais ilustrado para as pessoas, né? Assim, porque o senhor chegou a fazer rinoplastia com delivery, técnica fechada durante alguns anos? Sim, lógico, com muitos anos. Então, como eu comecei no HC, na verdade, eu comecei a trabalhar com o cirurgião plástico, que é o Cláudio Roncati, que é uma pessoa muito boa, gosto muito dele ainda hoje. A rinoplastia mais básica. Depois, no HC, a gente começou a fazer os deliveries, que era, então, o Perboar, que nos ensinava inicialmente, ele foi a principal pessoa, depois o DOP, o Carlos Caropreso, depois eu entrei em seguida. E quem foi lá e que nos mostrou algo que hoje é tido como algo muito bom, mas na época era muito combatido, foi o Wilson Davis, do Rio Grande do Sul, da cidade de Lajeado. Foi em 1998. O Perboar convidou ele para ir lá para nos ensinar o que hoje chama-se preservation, que é não abrir o teto do nariz e você conseguir baixar a pirâmide de uma forma segura, mantendo a anatomia. Bom, então aí, ideias e pessoas. Dali para frente, na verdade, você quer que eu chegue em... Você tem algum... Na rinoplastia estruturada que você faz hoje em dia. Então, daí a gente partiu de um nariz com abertura do teto, colocar spreader grafts e um strut columelar que era flutuante.
Depois veio Davis mostrando a técnica do push-down. Então, começamos isso, em seguida push-down. Fazer as otomias laterais, já transversa aqui em cima. E let-down, que você solta a pirâmide óssea do esqueleto da face. Sim. E faz com que ele se afunde, né? Com que você diminua a projeção dentro do nariz. Nessa época ele já tirava a lâmina perpendicular do etimoide já nessa época. Exatamente. Já, né? Se você não tirar as 3 paredes, né? Se você não tiver... O nariz não desce como um todo. O push-down, então, você só faz as osteotomias, diminui um pouquinho a largura da pirâmide óssea e ela se intrui para dentro da cavidade. No let-down, você tira 2 triângulos e tira um pedacinho do septo osteocartilaginoso. Então, as 3 paredes reduzidas fazem com que ele desça sem invadir lá dentro o espaço. Você tirou um triângulozinho. Depois disso, começam as coisas já com alguma estrutura melhorada, que seriam os enxertos que são fixados ao septo caudal. Então, ao invés de ser um estrute flutuante, passa para os estrutes fixos. E hoje culmina com o que a gente chama de enxerto de extensão septal, que ele é totalmente travado no septo. Sim. Então, aquilo que acontecia de você operar um caso, anos depois a ponta cedia, perdia a projeção, ângulo nasolabial fechava, hoje já não é mais isso, porque você está travando a estrutura. O nariz fica um pouquinho mais rígido, mas hoje quem se incomoda com isso? A pessoa quer que não caia o nariz, você quer que mantenha o resultado. Realmente o pós-operatório de um nariz com SEG realmente trava tudo, né? Se você der os pontos certinhos ali, não volta mais. Sem dúvida. Então você melhora Cede a muito qualidade do seu enxerto, a resistência do nariz, você calibra os ângulos que antes era, colocava um estrute, Desculpa, não tem professor. problema. Colocava um estrute e rezava para não cair ao longo do tempo. Sim. E hoje não, hoje você faz tudo travadinho, fica muito bonito. Paredes laterais, a gente não conseguia tratar a parede lateral. Então o Torio me fala muito que suporte central a gente aprendeu a fazer muito tempo atrás, suporte central. É tudo ligado à linha média. Então, o que diz respeito ao septo, um spreader graft ainda está dentro do suporte central. Um estrute columelar, suporte central. Um enxerto de extensão septal, um SEG, suporte central. E só agora, mais recentemente, a gente começou a dominar as técnicas do suporte lateral. Então, as insuficiências de válvula. Sim. Por muito tempo a gente penou com isso. A gente tentava, mas os enxertos Usando pobres, lateral cruro, strut e alarme mas agora a gente articulado, consegue fazer. Você consegue travar a estrutura de forma que fica uma estrutura mais rígida. Você consegue abrir a válvula nasal de uma forma bem mais eficiente. Então, tudo isso tem evoluído. Eu acho que a gente está numa fase muito boa. Então, quem começa agora já pegou uma evolução muito grande e consegue tratar coisas que no passado a gente olhava... Só cirurgiões de muita experiência na época conseguiriam dar esse tipo de resultado, né? Sim. Hoje você vê cirurgiões relativamente jovens com resultados... Poucos anos de prática você consegue fazer. Consistentes, né? Sim, com resultados você consegue consistentes, fazer. né? Eu acho que o que mais pega no começo ali é... fiz um nariz ótimo, mas... Cada dia é um dia, né? Parece que tá lutando contra um leão, né? Sim. Então a consistência dos casos ficarem consistentemente bons, que eu acho que é o ápice da hoje a gente aprendizado, chegou a algo né? bem melhor. Sempre tem como avançar mais alguma coisa. Sim, sem sombra de dúvidas, né? E as técnicas elas vão flutuando de preferência dos cirurgiões ao longo do tempo, né? E coisas novas vão acabando sendo incorporadas. Bem interessante. E depois que a gente passa por esse período todo, a gente vai ter o professor jurado um pouquinho mais envolvido com a política da especialidade. Sim. Como que foi isso de querer sair do seu instituto, que era um negócio... Não é que você saiu, né? Você continuou lá, né? Mas sair ali das me envolver em paredes algo que da sua casa, que era fora mas daquilo. envolver em algo totalmente fora daquilo. Então, vou te contar. É assim, 2012 a 2014, eu fui presidente da Academia Brasileira de Plástica Facial. E dentro da academia, a academia é um braço da ABOL, da Associação Brasileira de Otorrino. E a gente vê que você não tem muito poder de conseguir alguma coisa melhor para a nossa subespecialidade, não é isso? E ao longo dos anos eu me queixava bastante, principalmente para o Bira, para o Luiz Ubirajara Senes e para o Richard. E eles me diziam que a única forma que você tem de conseguir passar alguma coisa do jeito que você deseja é um dia você se candidatar à presidência da ABOL. Porque assim, a gente tem muitos presidentes que são rinologistas, otologistas, laringologistas, mas assim, nunca teve ninguém da plástica facial e suas demandas assim só vão ser atendidas se tiver um de vocês, se você quiser, se você tiver, ou você ou um de vocês, se tiver lá lutando por isso. Aí até que chegou o dia, o Bira me falava isso e tal. Um dia o Richard me liga, tá na sua hora, você tem que se candidatar.
Não, Richard, você dá aquele passo para trás. Eu não estou preparado para isso, não é quase o um momento chamado. De falar, não, está na hora, você tem que se candidatar. E, principalmente, nessa hora, é exatamente o momento em que todas as pessoas estavam vendo o avanço das outras profissões em relação à medicina, com a divulgação em rede social. Porque até então, ninguém se divulgava em rede social. Sim. Na verdade, isso foi um negócio bem recente, viu? Acho que teve gente que aproveitou o ápice disso, que foi tipo 2015, 14, teve um pessoal que já começou, mas o grosso mesmo foi pandemia. Enxergou aquilo, né? Enxergou. Só que quem fazia estava fora do código de ética. Sim. Então, as pessoas que fizeram, obviamente, se deram bem. Sim, se deram bem, mas de uma forma não ética. Então, eu queria tentar fazer com que todos pudessem fazer. Inclusive, eu queria fazer alguma coisa. Eu não me divulgava por receio de ser tolhido, né? de ser processado, de ser mal visto. Uhum. E aí chegou a hora. Então eu me candidatei. Foi uma disputa difícil, que meu ano foi as eleições foram... Uma disputa forte. Foi uma disputa forte, sim. Mas assim, no final, fiz amizade com o meu concorrente, né? Com outro candidato. E a gente terminou meu ano com ele me agradecendo na Assembleia pelo que eu tinha feito por ele durante o ano, você acredita? Olha só que legal. Muito interessante. Então, muito bom. Se eu falando isso, né, eu tive a oportunidade de estar na cerimônia de posse dessa próxima diretoria. Uhum. Até agradecer muito ao professor Leonardo Haddad por ter me convidado, tanto eu quanto o Bruno. E muito bonito, porque o professor Edson Mitres estava lá discursando também. Sim. Né? E os dois foram concorrentes. Lá dentro da reunião estavam presentes também o Dr. Arthur Castilho, que foi quem ganhou para a presidência de 2027, e também estava o Geraldo Jota, que competiu junto com ele durante esse período. Então, o que eu acho que a sociedade hoje em dia passa de mensagem para a gente? Que perdeu-se um pouco daquele clima de animosidade que se tinha no passado, porque eu não vivi isso, eu só escuto histórias. Eu vivi. E me parece que era uma coisa realmente muito ferrenha, né? Era quase que briga de verdade. E agora, me parece que hoje em dia é um clima de competição, mas que com um fundo de colaboração maior. Né? Eu acho que isso é um legado muito grande que essas últimas gerações de presidentes deixaram para a sociedade. E tem uma sequência que um continua o trabalho do outro. Sim. No passado não era. Quem entrava queria acabar com o que foi feito anteriormente para botar o seu nome na coisa. Hoje não, a gente continua os programas do ano anterior, a gente põe inovações, mas valoriza o trabalho do anterior. Então, nada se perde. Hoje em dia a gente valoriza e melhora as coisas. E esse esquema de ter... São 2 anos envolvidos com a presidência, né? Como vice... Na verdade, são 3. É segundo vice-presidente, primeiro vice-presidente, presidente, e você ainda fica mais 3 anos depois. Presidente do Conselho Administrativo e mais 2 anos como membro do Conselho Administrativo. Você realmente cria uma vez presidente, você vai criar uma carreira dentro da sua... São 6 anos. Né? E é legal porque você acaba conhecendo as pessoas, você interage, você consegue... Não só como presidente, mas em todos os outros anos, você consegue ajudar as pessoas. As pessoas te procuram com alguma demanda específica. Por exemplo, no meu ano, otoneurologia. Mas em cada momento, alguém está precisando de algo. Quer montar um curso, quer fazer alguma coisa, quer levar uma regional, está precisando de ajuda. Então você consegue, sendo presidente ou não, em qualquer outra função, você leva as coisas para as reuniões, para a reunião do conselho, para a reunião da diretoria executiva, e você consegue passar as suas ideias ajudando a quem te procura. Nossa, fantástico. Eu acredito que, sem sombra de dúvidas, do ponto de vista de cultura corporativa, provavelmente é uma das sociedades médicas mais evoluídas que tem do país. Nós somos muito bem vistos hoje em dia, pelas outras sociedades, muito bem vistos. Sim. Estamos bem financeiramente, estamos bem em influência, a gente tem um grupo de influência hoje em dia dentro do Congresso. Dentro do Congresso. Então, tudo funciona bem. Nossa, isso é realmente fantástico. Porque pegando essa ideia não, né? Esse modus operandi do senhor, né? Com toda essa linha empreendedora dentro, eu, particularmente, eu acho que nós ainda, desculpa o termo assim, mas a gente é quase como se fosse ainda o primo pobre da oftalmo, sabe? Eu vi os oftalmologistas, conhecendo meus colegas que são oftalmologistas, e eu gosto de ir em feira de oftalmologia, pra você ter ideia. E feira de odonto também. A CIOSP é fantástica. É enorme. É uma coisa absurda. Enorme. E a gente fica vendo assim, nossa, mas eu tô dependente de convênio, não sei o que mais o que.
Os dentistas não são. Não. Né? Não. Boa parte. Não estou dizendo mas todos. Então. Mas, tem assim, a parte pobre da obviamente também. tem. Mas assim, você vê que existe um número grande de dentistas o que empreendedor se desenvolve porque pega uma especialidade dentro da odontologia e vai desenvolver aquilo, tem como trabalhar bem, tem como conseguir bons pacientes. A pessoa que se acomoda, que não termina a faculdade e fica trabalhando, tratando cárie, vai, entre aspas, só Sim. fazendo o básico do básico, esse vai viver mal. Porque você pega dentro do próprio otorrino mesmo, às vezes pessoas que você conhece, não, pessoa de bom gabarito, de bom faturamento, ainda vive basicamente só de convênio. Né? E você vê a odontologia, ela virou muito em cima disso. Sim. E a oftalmologia, hoje em dia, você vê, existem grupos de fundo de investimento que tem domínio de dezenas e dezenas de clínicas de oftalmologia. Né? Uma verticalização que a gente ainda vê muito pouco na otorrino e a gente é muito amador ainda, eu tenho essa percepção. Né? Não sei se eu estou falando alguma bobagem. Eu acho que é o tipo de especialidade mesmo, acho que a gente está... Acho que ainda falta muito para a gente poder chegar nesse patamar, né? Eu acho difícil chegar. Isso é difícil, né? Difícil. Particularmente isso eu acho difícil, né? Eu também... Eu já parei para pensar em vários entraves que a gente tem em relação a isso e eu acho que a gente tem Nossa especialidade é muito fantástica, ela é muito... O bico, a gente está em todos os lugares, não tem faixa etária que a gente não cubra, queixas absurdamente prevalentes. Uma coisa que eu estava parando para pensar esses dias para trás, com um convidado que a gente trouxe aqui, pensa na cirurgia plástica da face. Sim. Mesmo, tirando a rinoplastia, o lift em específico. Você conhece alguma cirurgia que, em tese, existe 100% de indicação? Não, é verdade. O lifting... Blefaroplastia, lifting, tem 100% de indicação. Se as você pessoas não quiserem, você vai ter indicação. Se as pessoas não quiserem operar, é uma Sim, coisa. Eu sim. posso estar com 80 anos e falar assim, eu estou satisfeito com o meu rosto, eu não quero operar isso. Mas, em tese, é uma cirurgia de 100% de indicação. Sim, sim. Qual cirurgia é 100% de indicação? É difícil. Eu não conheço, particularmente. Né? Então, para pensar nisso. Olha só o que está nas nossas mãos, sabe? A gente tem um campo muito grande para se desenvolver. Eu acho que também tem. E iniciativas como a sua. E né? a cultura está cada vez aumentando da pessoa se cuidar. As pessoas estão vivendo mais tempo. E a pessoa não quer parecer velho. Eu não quero parecer velho. Eu tenho 60 anos, eu não quero parecer um velho. E outra, como eu trabalho com beleza, com rejuvenescimento, se eu ficar muito velho, envelhecido, as pessoas vão pô... Você quer me vender alguma coisa que você mesmo não acredita? É uma coisa muito ruim. Inclusive, para você é ótimo você se vender. Olha só, eu tenho 60 anos como eu estou, né? Você tem que estar bem. Você tem que se apresentar bem para as pessoas. Justamente. Nossa, fantástico. Poxa, professor, acho que a gente correu uma história muito vasta sua. Eu fiquei realmente impressionado. Eu adoro isso, adoro conversar sobre isso, porque dentro da otorrino você não tem essa abertura, concorda? A gente vai lá e discute um caso, uma patologia, um tipo de cirurgia, mas isso de conversar sobre a sua vida, sobre o caminho, a gente não tem essa oportunidade. Eu gostei demais de ter vindo aqui hoje. Nossa, que legal, professor. Me fez um bem danado. Eu também fico muito lisonjeado de você ter aceitado o convite. Eu sei que sua agenda é super Não tem problema, a gente sempre consegue. Né? Afinal de contas, para quem ainda não... Provavelmente todos sabem, né? Mas o professor foi o último presidente da sociedade, então imagina... Não, agora não. Nesse dia já não sou o último. Eu sou o penúltimo, porque o Fabrício saiu agora da presidência. Na sexta-feira foi a mudança. Na sexta-feira foi a mudança. Então o Fabrício saiu agora da presidência. Isso. Então, quer dizer, foi 2023, ele foi 24 e agora o Léo Haddad 25. 25, né? Também já foi presidente da sociedade, ainda tem muitas coisas para poder contribuir lá. E olha, eu me surpreendi bastante com a sua história. É muito mais rica do que eu imaginava, assim. A riqueza de detalhes é realmente inacreditável. E como que o senhor conseguiu performar muitíssimo bem em diversos âmbitos na vida, né? Família, ter um negócio familiar sólido, onde uma pessoa enriquece na família, olhando para dentro dela, todos da família enriquecem juntos, em todos os pontos de vista possíveis disso. Dentro da profissão, com um grande reconhecimento, com seus pares dentro da política da sociedade. Realmente uma Faça tudo carreira... pelo bem que a coisa volta. Realmente uma carreira fantástica. E, bom, pessoal, acho que foi isso. Eu estou até meio embasbacado até agora com esse episódio. Realmente uma... E eu quero falar mais uma coisa, então. Por favor. A gente tem que pensar sempre na nossa função social. Sempre na nossa função social. Então, assim, o curso é bom? É bom. É bom porque eu ensino as pessoas. Mas, assim, tem uma função secundária lá. Sim. Porque a gente queria ajudar as pessoas que não tinham possibilidade de fazer uma cirurgia plástica. Uhum. E, assim, o que eu posso fazer? Eu posso fazer
uma cirurgia por preço de custo para as pessoas. Porque eu vou ensinar o aluno. O aluno está me pagando, você concorda? Sim. A gente pega e oferece às pessoas que não podem pagar o valor de uma cirurgia. Você faz o custo para elas. Então, eu estou ensinando alguém que está me pagando e está ajudando uma terceira pessoa. Então, a função social da gente é importante. Olha Tem só. que pensar nisso. Verdade, tem esse grande colateral que o Instituto Jurado promove para a população. Né? Sempre pense que você tem que ter uma função social na vida. Se eu ganhar o dinheiro só para mim, é legal? É legal, mas assim, eu não ajudei ninguém. Sim. Então tem que ajudar alguém. A gente tem que fazer algo de bom. Realmente, ainda mais para nós da medicina, que é fácil poder ajudar os outros nesse aspecto. Sim. Então, nossa, incrível. Pessoal, espero que vocês tenham gostado muito desse episódio. Para mim foi um episódio fantástico. O tempo voou pra gente aqui dentro. Não sei nem que oração, né? Eu também não, nem vi com a oração agora. Compartilhe esse vídeo, esse podcast nas suas redes sociais, com outras pessoas. Levem essa mensagem do professor Jurado para frente. Até a próxima. Esse episódio realmente foi inacreditável. Eu estou realmente bem surpreso até agora. E espero de verdade que vocês tenham gostado daí de casa. Forte abraço e até mais.